Olá, pessoal! Eu sou a Márcia Rosa e nós estamos chegando no final da nossa jornada sobre cura interior, no qual eu falei sobre saiba o que te impede de ser curado. Falei um pouquinho sobre os disfarces do orgulho, porque o orgulho é um dos nossos maiores vilões no processo da cura interior. E muitas pessoas, por causa do orgulho, entram em resistência, elas projetam no outro, elas negam, elas não aceitam o processo que estão vivendo. Então, por isso que falar sobre o orgulho é importante para nós, por isso que essa jornada, ela dá um saculejo na gente, para a gente se perceber, para a gente se ver. Não é para ficar vendo o outro, não. É para primeiro tirar o cisco que está nos nossos olhos, para depois, talvez, conseguir auxiliar alguém. Porque a cura primeiro começa em nós. O processo de libertação do sarar da alma começa em nós, para depois nós começarmos a estender as mãos, para depois nós começarmos a ser bênção na vida do outro também. É servindo e sendo curada, é servindo e sendo transformada, é servindo e podendo experimentar da libertação. Não adianta a gente esperar ficar pronto, porque a gente nunca vai estar pronto. Sempre vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha lá para ser tratada em nós. Por isso que essa jornada ela é importante para nós nos percebermos. Será que essa ferida não foi curada por quê? Tanto tempo de tratamento, quanto tempo tomando remédio, quanto tempo fazendo alguns tratamentos, mas por que não evolui? Por que eu não saio do lugar? Orgulho. O orgulho nos impede. E o orgulho tem os seus disfarces, né? Como eu falei em vários vídeos aqui que eu fui fazendo. E hoje, o último disfarce do orgulho é o medo. Márcia, o medo, sim, pra gente finalizar a jornada, a gente vai finalizar com chave de ouro. Mas o medo que eu vou falar nesse vídeo, o primeiro ponto, não é o medo natural que é as nossas emoções. Uma das funções do medo, que é uma das nossas emoções, é proteção. Então, todo ser humano sente medo. Sentir medo é normal, porque o medo nos protege. Se tem uma situação de perigo, o que nós vamos fazer? Vamos recuar, algumas pessoas vão recuar, outras vai agir, vai correr, vai fazer alguma coisa, vai para cima, não sei. Mas cada um age de forma diferente porque somos pessoas diferentes. Não dá pra gente olhar para uma pessoa e falar assim, o medo é só isso. Não, cada um vai sentir de forma diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar aqui, ter medo é normal. Todo ser humano sente medo. O medo faz parte das nossas emoções. Qual é a função? Proteção. Ok? O segundo ponto, o medo que eu vou abordar nesse vídeo, não é o medo das emoções que eu falei aqui, que é de proteção e tal, é o medo que nos paralisa por vergonha. Lembra do que eu falei nos outros vídeos? O excesso. Todo excesso esconde uma falta. Lógico que se a gente for estudar a história de cada um, a gente vai começar a entender o porquê disso, o porquê daquilo, o que está se tratando, né? Será que é um medo de abandono? Será que é o medo de uma rejeição? Será que é o medo, sabe? Então cada um vai ter a sua demanda. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo é de um medo que nos paralisa pelo excesso, talvez por medo de errar, talvez por medo das pessoas verem as suas falhas, e muitas pessoas ficam paralisadas nesse lugar. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. É claro que eu já falei, né, que se a gente for analisar a história de cada um, mas eu não quero falar aqui sobre essa questão de analisar a história de cada um. Eu quero trazer aqui um resumo, uma abordagem bíblica, para nós podermos entender esse contexto, saber separar o que é um medo comum, do que é um excesso e do que é aquilo que está nos paralisando. O quarto ponto é o exemplo bíblico que eu vou falar nesse vídeo, que é o exemplo de Pedro. Sabe? Lá em Mateus, no seu capítulo 16, do seu versículo 13 ao 23, vai estar contando algo muito interessante. Pedro, ele tem a revelação de quem é Jesus. Uns estavam dizendo que Jesus era Jeremias, outro que ele era João Batista, outro que ele era isso, que ele era aquilo. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem dizes que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, é isso, Pedro, você acertou.
e não foi da carne, foi o Espírito que te revelou isso. E tu és Pedro. Naquele momento, Pedro fica todo satisfeito, todo feliz, tem a identidade dele revelada, que ele é Pedro. E aí, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, logo depois, nesse mesmo capítulo, Jesus vai revelando que ele vai ser crucificado, que tudo isso é lícito, que vai acontecer. E aí, Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não pode morrer. E aí, Pedro teve o quê? Autopiedade. Não, Senhor, tenha misericórdia de ti. Ou seja, Jesus vai dizer assim, afasta de mim, Pedro. Então, Jesus, ele repreende Pedro nesse momento. Porque Pedro estava pensando nele, estava com medo. Medo talvez de perder, ou talvez medo dele, do próprio Pedro também ter que ir para a cruz. Sabe? Porque ele não sabia o que ia acontecer naquele momento após Jesus ser pego e ser crucificado. Então, ele foi sendo tomado pelo medo. Sabe? Jesus fala assim, Pedro, você vai me negar. E Pedro assim, opa, não, Senhor, eu jamais. Então, ou seja, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, às vezes nós proferimos de boca, mas o Senhor sabe o que está dentro, né? Então, esse é o exemplo bíblico que eu vou deixar para nós. E depois você lê em casa para você analisar, para você pensar sobre isso. Então, que nós possamos pensar sobre toda essa jornada que nós tivemos, sobre tudo isso que nós falamos, em que ponto nós precisamos melhorar, até que ponto esse orgulho tem paralisado a nossa vida, tem estagnado a nossa vida, esse medo do medo, sabe? Que não te deixa andar para frente, que não te deixa romper, que não te deixa avançar. Que você possa lançar tudo isso sobre a cruz de Cristo, a autopiedade que nós falamos, o perfeccionismo, o medo, sabe? Tantas outras coisas que eu fui falando nesses vídeos, que nós possamos lançar tudo isso na cruz de Cristo e falar, Senhor, eu não quero ficar nesse lugar. Eu assisti essa jornada até aqui, eu percebi o quanto eu sou orgulhosa, o quanto eu tenho disfarce do orgulho, quantas coisas tem na minha vida que eu transfiro para o outro, que eu culpo o pai, que eu culpo a mãe, que eu culpo o marido, que eu culpo o vizinho, mas eu não tenho a coragem de entrar, mergulhar dentro de mim, dentro da minha alma, abrir as gavetinhas e falar, não, o problema é o meu coração, o problema sou eu, sabe? Então, esse é o objetivo dessa jornada. Eu espero que ela faça sentido para a vida de vocês, que vocês possam ser impactados por essa jornada. Comente, compartilhe, divulgue e até a próxima jornada, ok? Espero que vocês gostaram dessa jornada. Sejam abençoados, edificados pela palavra de Deus. Pai, a minha oração é que para onde essa jornada chegar, em qual coração ela tocar, que vidas possam ser impactadas pela tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. E para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, a fonte de todos esses vídeos que eu fiz a autora é a Ana Maria Brito de Almeida. Ela é jornalista, psicóloga, terapeuta familiar e trabalha há 20 anos na área de aconselhamento cristão. Então, eu tirei todo esse contexto do livro dela. Então, se você quiser conhecer mais sobre o assunto, pesquisa sobre ela e espero que você seja edificado por essa palavra, ok? Um abraço, Márcia Rosa.